Olá, pessoal. Boa noite. Em nossos estudos semanais, tratamos a consciência como princípio inteligente. E que consciência é esta? Nós, todos nós, o ser vivo, o ser pensante. E a tratamos de forma integral. Daí, como um dos autopesquisadores, eu, Zabit Zumba, cumprimento, em nome da equipe coordenadora deste projeto estudo, todos os compassageiros evolutivos, tanto na intrafisicalidade, como também na extrafisicalidade ou demais dimensões, demonstrando nossa gratidão por todo o amparo recebido. E aqui eu deixo uma mensagem de efeito. Quem muito dorme, pouco aprende. Bem, usando a tarefa do esclarecimento, diga-se de passagem, nem sempre bem recebida por uma boa parte de nossa sociedade ainda, abordaremos hoje mais um assunto otimizador de nossa programação existencial, ou de nossa tarefa aqui na dimensão intrafísica, ou nossa missão, como também é conhecida. E que tema é este? Que assunto é este? Direitos conscienciais, os direitos da consciência, os nossos direitos, que muitas vezes deixamos de lado, né? Não os defendemos por vários motivos, e aqui nós vamos citar. Os princípios do equilíbrio e da autoliderança. Vocês vão ver que, no dia a dia, muitas vezes deixamos de defender esses direitos que são inatos, são direitos nossos, né? E às vezes sofremos por causa disto. Como todos já sabem, na vida humana coexistimos. E como é essa coexistência? É uma coexistência multidimensional. Convivemos com todas as dimensões, físicas, extrafísicas, intercalados, conectados, interligados. Isto é um fato. Faremos a abordagem, como sempre estamos fazendo, pelo neoparadigma consciencial, que é um paradigma que nos facilita combater as paixões tumultuosas, as paixões pessoais, as paixões grupais, não importa, de todas as naturezas, otimizando assim nossa programação existencial pessoal, mas que a sua realização é grupal. Por causa de quê? Da interassistencialidade, do interrelacionamento. Bom, e para reflexão, olha o que estamos trazendo hoje. A água do poço se purifica na razão direta da sua utilização. Precisamos enfrentar tudo que vem pela frente, sabendo que dali sai um aprendizado. Dali pode sair uma assistência. E assistência no fator ou no processo de inter-relação passa a ser mútua. Vem um problema, o problema nos proporciona um aprendizado. Dá para refletir sobre isso? E rememorando, lembramos que essa abordagem não tem nenhuma pretensão de ser uma verdade absoluta. Nós trazemos apenas informações básicas. Portanto,
incentivamos aos estudos, às pesquisas, né, que se aprofundem mais no assunto e não acreditem em nada, simplesmente por acreditar. Experimentem, tenham suas vivências, analisem tudo com critério, né? Aproveitem o que for útil daqui, ou então permaneçam como estão em sua zona de conforto. Lá na frente, a própria vida cobrará resultados de quem pode dar resultados. Por que tudo isso? E é bom lembrar isso, para sairmos do convencionalismo, do paradigma materialista, né, cartesiano, newtoniano. Vamos buscar algo mais. Vamos ter uma expansão consciencial. Vamos ter a cosmovisão. A ciência é construída por meio da exposição de ideias e de que mais? Do debate sobre cada conteúdo. E este de hoje é um conteúdo muito importante na nossa convivência. Sejam bem-vindos. Em nossa interação ou convivência entre as diversas dimensões, saibamos que nossa origem é extrafísica. Não vamos deixar de lembrar isso nunca, até haver a conscientização geral. E renascemos nesta dimensão intrafísica para o desenvolvimento da evolução consciencial própria de cada um. E retornamos à dimensão extrafísica. Portanto, ignorar a natureza extrafísica da consciência humana é considerado um erro, um grande erro. E a gente deixa de aproveitar a multidimensionalidade por ignorância. Porque quando sabemos que estamos interligados, o aproveitamento é muito maior. Essa convivência interdimensional, ou seja, entre todas as dimensões, é também interassistencial, que é a base do processo evolutivo da consciência. É interassistir. Sem assistência, não há evolução. Bom, dá para ter sido coerente e suficiente para uma introdução? Vamos então falar sobre os direitos conscienciais, tá? É bom que eu adiante já aqui que nós tivemos como base, né, dentre todas as pesquisas que fizemos, um artigo sensacional. E ele é original né, a sua originalidade é de autoria de Manuel Smith. Mas foi reescrito por Alexandre Pereira, aquele pesquisador que já divulgou vários artigos, escreve bastante e coloca nos seus sites, né? E dentro das pesquisas, o que a gente vê assim, é que com uma abrangência mais simples, mais objetivo, mais didática, então a gente pega para que sirva de base. Isso ele trouxe, né, o Alexandre, tirando do artigo original, o conceito ou o paradigma consciencial. Ele jogou, né, nesse paradigma para ficar muito mais explicativo. Mas isso está no site Consciência Lúcida, que todos podem acessar. Bom, aqui a gente pode já começar com relação à autenticidade, né? Antes de falar propriamente dos direitos conscienciais, cabe colocar que seus princípios íntimos são essenciais em todo relacionamento interconsciencial homeostático, né? De equilíbrio, de acalmia, de bem-estar. Esta abordagem não poderá acrescentar
de positivo, né, em sua vida? Nada, nada mesmo, se vocês não estiverem dispostos a entender, como também de bancar seus direitos, né, como também seus deveres evolutivos na convivência, sem deixar de abrir mão da convivência pacífica. É simplesmente se defender nessa inter-relação. No entanto, ao conhecer seus direitos conscienciais, é possível se ver livre de quê? Olha, daquilo que não queremos, né? As angústias que são desnecessárias para o nosso nível evolutivo já. Aquelas ruminações, né, de pensamentos, né, que geram sentimentos desagradáveis, né, que incomodam. E também, com isso, passamos a estar defendidos energeticamente. É o trabalho energético contínuo que nos faz estar sempre em equilíbrio, em acalmia e enfrentar os problemas constantes. Vamos para o direito consciencial número 1? Pois bem, você tem o direito de julgar, olha, julgar seu próprio comportamento. Tem o direito de julgar também seus pensamentos, seus sentimentos e de se responsabilizar por seus atos e consequências para si mesmo. Em resumo, você tem o direito de ser o juiz supremo de si mesmo. Bom, esse direito pode parecer muito comum, mas é o que permite a autossuficiência evolutiva, ou seja, a autonomia nos relacionamentos, mas também a autoliderança, que deve ser evolutiva, né? Que é aquela capacidade de liderar a si mesmo. Em prol de quê? Das demais consciências, das demais pessoas. Então, ser o juiz de si mesmo é assumir a responsabilidade por sua existência, independentemente do que os outros possam pensar ou até lhe cobrar. Muitos pais e mães, por exemplo, ainda almejam o papel obsoleto de serem oniscientes, ou seja, a capacidade de saber tudo em relação aos filhos, né? Na vida dos filhos, principalmente dos filhos mais velhos, os primogênitos. Ou seja, desrespeitando esse direito primordial de que cada um precisa defender para se posicionar no grupo em que esteja. E o primeiro grupo é o consanguíneo, o familiar. Agora, indo para um outro campo de núcleo grupal, ao observarmos, por exemplo, casamentos fracassados, é comum notar que um ou ambos dos parceiros entraram no relacionamento com ideias preconcebidas de como o outro teria que agir. Então, já entra com uma imposição, com condição para essa união a dois. Então, é por essa razão que um dos cônjuges, geralmente o mais inseguro, logicamente, pode acabar impondo um estilo de convivência que é manipulador desde o início, desde cedo. Seja como for, o que nós poderíamos dizer? Não dê atenção a esse tipo de mensagem e seja seu juiz supremo. Por que isso? Porque você é o responsável
por si mesmo. Ok? Já dá para dar uma aquecida? É algo muito diário isso aí, né? Vamos para o direito consciencial número 2? Você tem o direito de não oferecer razões ou desculpas para justificar seu comportamento. Olha que interessante. Esse direito deriva do primeiro direito, pois quando se é o próprio juiz, não é preciso explicar seu comportamento para que os outros decidam se é certo ou se é errado, ou qualquer outra coisa. Ou seja, ninguém tem o direito de manipular seus pensamentos, seus sentimentos ou o modo como você se comporta. É possível, inclusive, né, viver no mundo sem dar explicações. É basta tomar posicionamento, assumir a responsabilidade daquela posição adotada. E aqui a gente pode colocar o seguinte: se algum vendedor, tá, insiste em empurrar um produto que você não quer, basta dizer que não gostou, sem ficar se justificando. A gente tem uma mania muito grande de justificar tudo que faz ou deixa de fazer, com receio de desagradar. O mesmo vale para as relações familiares, para as relações amorosas, para as relações sociais, entre outras. Exemplo, se você decidiu comer algo doce antes do almoço e alguém encará-lo assim com reprovação, lembre-se que ninguém é o general de sua existência. A decisão deve ser sua, somente sua, tá? Será que sua vontade naquele momento precisaria de aprovação? Será que sua atitude estaria prejudicando alguém? O exemplo aqui ilustra uma situação banal, muito banal mesmo, né? Corriqueira até, mas vale para todas as escolhas existenciais. Tá bom? Vamos para o direito consciencial número 3. Você tem o direito de julgar se é responsável ou não pela solução de problemas dos outros. Só você, né? Mesmo que você deseje o melhor para o mundo inteiro, né? Não é possível evoluir e nem ser feliz por ninguém. Nem tampouco cumprir a programação existencial, tarefa, missão de alguém. Por mais que uma ajuda seja importante, ela é temporária e que cada um terá que se esforçar para evoluir. Está inserido na mega fraternidade, né? Mega fraternismo, não implica em tornar os problemas alheios como sendo seus. Cada pessoa é a maior responsável por seu estado perante a grande lei, a lei da causa e efeito. Assim como os aparadores extrafísicos sempre incentivarão você caminhar por si mesmo. O papel do amparador extrafísico, que é uma consciência mais evoluída do que o amparado, não impõe. Ela incentiva você a caminhar com suas próprias pernas. E você, quem decide se determinada situação pode ser ou não, né? Pode receber ou não ajuda. Imagina uma criança
como é que a gente faz com a criança? A gente anda pela criança? Não, a gente incentiva, estimula, para que a criança aprenda, né, a caminhar, começando por engatear e depois encontrar o equilíbrio natural. Bom, então a multidimensionalidade não exige que você tenha obrigação assistencial com pessoas, né, entre elas parentes, né, como também instituições em sacrifício ou com sacrifício, ok? Faça o que puder fazer, quando quiser fazer. Aí sim, você vai estar trabalhando no seu limite, mas sem se sacrificar. Vamos para uma auto-reflexão. O megafoco, né, o foco máximo prioritário nas amplas instâncias evolutivas, né, em qualquer dimensão que você estiver, é a consciência em si, é você em si. Esse é o megafoco. Pense, veja, trabalhe por você para que possa cada vez mais assistir os outros. Bom, isso não é egocentricidade, não. Apesar de ter essa parte da egocentricidade em si, mas ela é evolutiva. Você quer ter para melhor dar. Você quer ser para melhor contribuir ou compartilhar. Ok? É benéfica, não é maléfica. Vamos para o direito constitucional número 4. Bom, você tem o direito de mudar de opinião. Ok? Eu lembro assim dos mais idosos, né? Eu tiro isso até na família mesmo. Meu pai dizia: eu já dei minha opinião e esta não vou mudar. Mas o senhor está certo de que essa opinião é a melhor? Não, eu estou certo que eu errei, mas não vou mudar. Eu vi isso várias vezes, ok? Então, nenhuma consciência é constante, nenhuma consciência é imutável. Em apenas uma existência intrafísica, né, como esta em que estamos, passamos por diferentes fases, com a mudança de gostos, com a mudança de interesses, com a mudança de prioridades, pelas mais diversas motivações. Mudanças são a base da evolução. E mudar de opinião é algo normal, é algo natural. Só que essa mudança deve ser verdadeira. Não entra aqui os casos onde a mudança é uma fuga ou outra situação onde você sabe que dará errado. Não, 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 não. Em muitos casos, a mudança de opinião sincera é o retorno para a rota, para o trilho da sua programação existencial. Lembre-se que você pode mudar de opinião mesmo depois de ter se comprometido. Também não precisa se justificar como se existisse algo errado. Só que tem que ser responsável. É quando notar que não tem como mais continuar com aquela opinião. Portanto, mudar de opinião não faz de você alguém incapaz. Bem, vamos para o direito constitucional número 5. Você tem o direito de cometer erros sem ser intencional, mas também de ser responsável por eles. Errar faz parte da natureza humana, apesar da imensa vontade que se tem de acertar. O ponto central que faz uma pessoa ser sugestionável e suscetível
a manipulação é quando aceita que o erro seja um mal. Quem fala com, ou quem lida, né, com os erros como se fossem pecados, né, entre aspas, ou pelo princípio de que erros não podem ser cometidos, esta pessoa está no abismo do autoassédio. Há uma situação muito comum nos relacionamentos amorosos, onde um parceiro tenta controlar o outro, mostrando que seus erros devem ser reparados. E aí está o perigo. Assuma a liderança de sua vida e verifique, converse sobre tal situação. E se notar que está numa posição correta para si, permaneça. Defenda o seu direito. Direito constitucional número 6. Você tem o direito também de dizer, não sei. Não sei. Existem muitos questionamentos voltados à manipulação psicossomática, tá? Como, por exemplo, o que aconteceria se todos fizessem o mesmo que você? Quem já não ouviu isso em família? E no grupo profissional? Esse tipo de indagação busca que a pessoa que está ouvindo isso se sinta ignorante, se sinta indeciso em seus posicionamentos. Em vez de se sentir mal ou ter outra reação, a pessoa deve dar a seguinte resposta: não sei. O que aconteceria realmente? Retribua com a pergunta: o que aconteceria se todos fizessem o mesmo que eu estou fazendo? Esse tipo de questionamento não objetiva a melhoria do outro. É bom que fique bem claro isso. Mas apenas um tipo de controle que o outro quer ter sobre você. Tá bem? Vamos para o direito consensual número 7? Ok. Você tem o direito de ser independente da boa vontade dos outros, antes até de se relacionar com eles. Se você acredita que precisa da boa vontade dos outros para conviver, né, conviver com alguém, então você já está suscetível ao que conhecemos por manipulação. Entenda uma coisa: você não precisa da boa vontade de ninguém, você não precisa da boa vontade alheia para ser afirmativo, para ser eficiente, para ser eficaz em suas relações, em seus relacionamentos. É comum, por exemplo, não querer desagradar um vendedor, como se ele estivesse lhe fazendo um favor. Se você está consumindo um serviço, ele deve atendê-lo, sim, de modo satisfatório. Querer a amizade de todos para se sentir feliz também é uma meta já fracassada, pois na humanidade não há unanimidade. Olha que frase de efeito que diz tudo. Na humanidade não há unanimidade para o mesmo fato. Cada um vai interpretar de uma forma, baseado em suas experiências, conhecimentos e maturidade. Não se pode viver com medo de ferir o sentimento das outras pessoas. Mas para tudo é preciso responsabilidade. Então a gente tem que ter uma base. A base é responsabilidade. Seja quem você deseja e coloque suas observações de modo honesto, mas com cortesia. Esta é a base da convivência pacífica. Há pessoas, inclusive, com traços religiosos mal resolvidos, mas tão mal resolvidos,
que ficam muito preocupadas em perder o amparo extrafísico, né? Ou, nos termos dos religiosos, o apoio, a atenção da divindade, né? E com isso evitam arriscar, não porque fazem mal, mas pelo que o extrafísico irá julgar, mas pelo que a divindade irá interpretar ou mesmo julgar. Ou seja, reprimem suas próprias condições e não avançam, não saem do lugar com medo de errar. Bom, vamos para o direito consciencial número 8. Você tem o direito de ser ilógico. Vou repetir. Você tem o direito de ser ilógico nas suas decisões. A lógica, como sabemos, é um atributo imprescindível em nossas manifestações. Entretanto, não deve ser usada como justificativa para tudo, pois algumas questões estão além de nossa compreensão. Ampliando um pouquinho mais isso aqui, esse princípio não é de desvalorização, né, da lógica, não é de menosprezo da lógica, ou mesmo o estímulo, né, à ilogicidade, né, a uma vida ilógica. Não, não, não. É uma abordagem que concede outros pontos, né, outros pontos de vista sobre a mesma coisa, sobre o que conhecemos como lógica. Muitas vezes, a lógica humana sinaliza uma direção e a realidade extrafísica aponta para outra. E em matéria de parapsiquismo, nossa lógica pode não fazer sentido algum. Então, o parapsiquismo ajuda você a ver a diferença entre aquilo que nós, ainda aqui no intrafísico, com a cultura materialista, né, vemos como lógica, né, o extrafísico, pelo parapsiquismo, mostra, não é isso o caminho, não é isso. A visão está distorcida. Ok? Pensemos nisso. Tá bom? Sofreremos menos. Direito Constitucional número 9. Você tem o direito de dizer: não compreendo. Ah, não compreendi. Não estou compreendendo. Ninguém, em nosso nível evolutivo, é capaz de saber tudo e nem compreender todas as peculiaridades do universo. Nos dias atuais, a quantidade de informações, né, a quantidade de estímulos é enorme. E não saber sobre algo não é razão para qualquer sentimento de inferioridade. Tá bom? Tem gente que fica envergonhado quando há uma pergunta, uma abordagem, se sabe disso, se viu aquilo, se tomou conhecimento de certa coisa. E às vezes até diz que sim, mas não só para não ficar com uma imagem de ignorância ou de desatualizado. Não, não compreendo, não sei, não soube, não estou sabendo. Tá bom? Vamos pensar nisso. E vamos para o último direito consciencial. Você tem o direito também de dizer: não me importo com isso. Não me importo. Ah, mas não me importo, isso não me incomoda. Tá? Por quê? Porque quem busca a perfeição acaba, de um modo ou de outro, desapontado, né? E, portanto, ainda imperfeito. Devido ao seu momento atual, certos pontos você pode querer reciclar. Não é? Tem pontos que você quer reciclar. Tem outros pontos que você não quer reciclar ainda, ou seja, mudar. Tá? Não chegou o momento para você. Isso é um direito consciencial.
Em outras palavras, nenhum amparador extrafísico, e mesmo intrafísico, né, vai forçá-lo, né, desde que seja amparador, não um guia cego, né? Nenhum. Vai forçá-lo a fazer alguma mudança pessoal sem sentir-se preparado. Seja preciso que a pessoa esteja preparada para fazer a mudança e no seu tempo. O amparo extrafísico, por ser uma consciência mais evolutiva, mais evoluída, né, com a visão de conjunto maior, sabe disso e respeita o tempo. Não dá para dizer para uma criança, tá, que ainda está engateando, que tem que mudar, tem que deixar de engatear e tem que andar, tem que aguardar o tempo dela até realmente caminhar em segurança. E no início vai cair, vai tropeçar e às vezes até se machucar. Mas vai chegar o momento de fazer a mudança. Ok? Quem tem intenção de ajudar os outros recebe inspiração espontânea dos amparadores extrafísicos. Tá bem? Indo para as considerações finais, com interpretação relativa, porque cada um, depois de ouvir isso aqui, vai ter suas próprias interpretações. Esses 10 direitos fazem, né, direitos conscienciais, fazem parte da realidade íntima da consciência, de toda consciência em evolução. O amparador não é uma consciência que impõe sua vontade. O amparador não impõe suas observações, por mais que ele saiba que aquela permanência naquele ponto está só prejudicando, né? Não tem problema, com o tempo vai servir de base para a reciclagem, para a mudança. Não respeitar os direitos conscienciais alheios expõe o desconhecimento teórico e também o desconhecimento prático quanto ao conjunto dos karmas, quanto ao holokarma, ou seja, ego-karma, grupo-karma e o polikarma. Por quê? Porque desconhece a lei cosmoética de causa e efeito. Quando passamos a conhecer esta lei, sabemos que tudo que fazemos ou deixarmos de fazer, responderemos no momento certo, no momento oportuno. Tá bem? Indo para a mensagem final, o prazer mais delicado é o de fazer bem aos outros. Quem promove a assistência nunca perde. Tudo bem? Ok. Repetindo a referência bibliográfica, né? Artigo original de autoria de Manuel Smith, reescrito por Alexandre Pereira, utilizando o paradigma consciencial e mais tudo aquilo que a gente pegou de fontes e formamos o artigo assim mais objetivo, mais simples, além da base assistencial, cultural, de conhecimento do Tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, por Valdo Vieira, editor Editares, e a gente não abre mão de estar fazendo as citações, colocando as pensadas aqui para melhorar a nossa abordagem. E essas pensadas são tiradas do Léxico do Ortopensadas, volume 1 e 2, também, Valdo Vieira, editora Editares. Seja um autopesquisador e descubra que o bem atrai o bem e o mal atrai o mal em qualquer dimensão existencial. Portanto, gratidão a todos, gratidão às consciências intrafísicas e gratidão, como sempre, às consciências extrafísicas. Boa noite e até o próximo tema.